bem feitos, eficazes, que não precisou de 2, 3 dias a mais diferente dos demais para ficar muito mais poderoso. Polindo apenas uma única magia, ele derrota o líder da Tríade Negra. Não importa se o Tabata Sensei vai querer me iludir fazendo com que o Lucifer surja, tomando o controle do corpo do Dante. O que importa é que o líder da Tríade Negra foi derrotado por um camponês que não era mais do que nada e demonstrou que através da dedicação você pode se inspirar e se tornar alguém que pode derrotar o chefe mais poderoso daquele mundo. Harauardo Domo, meu querido e minha querida Kohai, sejam todos muito bem-vindos, meus queridos e queridas cloverianas, a mais um vídeo onde não tem como não me exaltar. Me desculpa, gente, mas esse capítulo mostra que entra para o top 10 Best Fights of Black Clover, por conta de que não tem como. Eu quero que você se ligue que o Magna representou algo através desse capítulo. Ele demonstrou que ia superar os limites, ele se mostrou ser dedicado, o flashback do Yami com ele demonstrando que o motivo dele ter entrado para os Touros Negros é porque de todos ele era o mais corajoso aos olhos do Yami, foi vital. Cria coragem, cria expectativa, ao modo que o Magna mostra que não importa a adversidade, ele dará tudo de si, ao modo que ele coloca a alma dele em risco numa magia de vida ou morte, onde ele fica de igual para igual com o líder da Tríade Negra, e assim ele faz uma sequência de socos, ao modo que o Dante havia subestimado até usando da magia que estava preso, achando que conseguiria vencer por conta da regeneração apelativa, e acontece que ele acaba esgotando toda a mana por ficar só segurando, usando da regeneração. Magna aguentou, o jogo vira segundo round e ele faz o mundo dar voltas e aperta, usa de um gancho, acho que bem dado de direita, e acaba com Magna, ou melhor dizendo, acaba com o Dante. Então não tem como, gente, eu fiquei feliz porque não é aquela luta apelativa, precisou de 2 dias a mais. Tipo, não é o Uruk, por exemplo. O Uruk teve 2 dias a mais, ele aprendeu o método élfico porque é uma aperfeiçoação graças ao método de Hurt. Não é, foi os 6 meses. Também mesma coisa, não é o Asta que precisou de 2 dias a mais para convencer o Yeb a se tornar amigo dele e daí utilizar o modo supremo. Não é, ele usou a dedicação de 6 meses. É essa a questão, gente. Uma coisa que me deixava frustrado em Black Clover e que o Tabata agora eu arranco elogios e dou parabéns é que ele fez uma reviravolta surpreendente. Querendo ou não, o Magna derrotou o líder da Dark Triad, não importa se vai ter reviravolta depois. Foi uma vitória bem dada no momento atual, ele ficou inconsciente, por isso eu acho que o momento do Dante acabou na obra, agora a gente vai ver as intenções dos demônios, mas para todo caso, a maior questão é que eu quero que você entenda, eram 6 meses para que ele se aperfeiçoasse e derrotasse Spade. A gente viu que o treinamento não estava dando certo, a gente lembra do Asta levando aquela derrota, a gente lembra do Yuno, a gente lembra da Noeri, e acontece que ter visto o Magna utilizar muito bem dos 6 meses para polir uma única magia que o deixaria no nível inigualável, de igual para igual com o líder inimigo, é espetacular, porque mostra que para alguns casos o treinamento de 6 meses foi eficaz. Tudo bem, o treinamento foi eficaz para todos, porque eles se aperfeiçoaram com os 2 dias a mais. Mas a questão aqui é que eu não queria saber de 2 a 3 dias. Eu entendo para o plot, mas eu queria que tivesse um caso que apenas com os 6 meses, raiz mesmo, do plot, do time skip, alguém ficasse forte e o Magna me deu esse presente. Então não tem como o Tabata Sensei soube conduzir esse personagem, tirando ele do método de Hurt, ele aprendeu o método avançado dos círculos de Hurt, utilizando-se do conhecimento sobre a mana em questão. Então não tem como, o Magna merece elogios. Eu diria que talvez esteja concorrendo à 6ª melhor luta de Black Clover, ou se duvidar eu coloco no top 5 mesmo, porque é uma luta que me inspira. Eu quero que vocês tenham noção que essa luta tem valores que devem ser exaltados. A maior questão que fez eu ter um apego a essa luta é por conta do sentimento do Magna. Ele sabe os seus limites, ele sabe suas adversidades, porém isso é um caminho para nós. Quantas vezes a gente pensa, será que eu tô fazendo certo? Mas e essa questão X, essa questão Y, esse problema, será que eu vou conseguir? Eu tô vendo, tô reconhecendo minha força no momento atual e se você continuar avançando, descobrir novos meios de fazer aquilo que você faz de uma maneira totalmente nova, é algo inspirador, porque a forma como o Magna lidou com isso, ele sabia suas limitações de mana, acontece que ele foi estudar um método avançado, utilizando-se da sua inteligência, tendo raciocinado, e assim ele treinou, em 6 meses ele conseguiu o resultado. É interessante, gente, mostra esforço, dedicação, algo que é muito comum no gênero Shonen, mas em Black Clover mais ainda, e a forma como ficou natural e não forçado, eu arranco elogios. Querendo ou não, o Magna tinha uma diversidade, porém ele foi aprender mais sobre o conceito de uma maneira geral, ao modo que ele se avançou em certos quesitos, onde ele conseguiu ver os seus limites, mas conseguiu criar, digamos que, suas artimanhas. E isso é uma inspiração para nós,
Quantas vezes a gente se depara, a gente vê que tá a situação complicada, e se a gente continuar avançando, porém pensando em novos métodos de bem utilizar o que a gente já tenta fazer. Então é interessante, sério, foi muito inspirador esse capítulo, é um capítulo que eu guardo com carinho, é um capítulo que a gente tem que se sentir o Magna muitas vezes na nossa vida, sobre determinadas situações que a gente tá na nossa vida, sobre o que a gente deve fazer, sobre o que a gente deve agir, sobre qual maneira a gente deve criar um caminho novo para aquilo que a gente faz. Então, eu acho que para qualquer questão na tua vida, eu acho que se você não tá numa situação boa, se você tá meio na deprê, se você tá chateado com alguns resultados que você não tá tendo na sua vida, independente da situação, eu acho que esse capítulo é legal porque ele dá um valor muito bacana, onde a gente pode se inspirar pelo Magna. Ele reconhece, ele não tem instintos e o poder élfico que o Uruk hoje em dia tem. Ele não tem a antimagia inimaginável do Asta, sendo que ele compara a situação com os demais e ele vê que por mais que eles estivessem numa situação muitas vezes pior, acontece que eles conseguiram se improvisar, usar da criatividade, se esforçar. Então é interessante porque o Magna reconhece, mas ele também cria sua estratégia. Então, por isso que eu tenho um carinho enorme por esse capítulo e eu guardo com um lugar muito especial no meu coração, porque foi muito bonito. Pra todo caso, eu acho que é interessante a chegada do Asta como do Uruk, porque o Uruk sentiu a mana do Magna, por isso ele foi correndo para os andares superiores. Acontece que o Asta estava indo na localidade da Tríade Negra, porque provavelmente deve ser uma ordem do Nahato, e com isso a gente vê o resultado. Foi muito bacana. Eles vão se deparar com uma surpresa. O líder mais poderoso do esquadrão inimigo está derrotado, está inconsciente, e quem fez isso tudo sozinho foi o Magna Senpai. Então, sério, eu acho que foi a maneira mais perfeita de concluir o capítulo com expectativa. Sem dúvida, se espetacular é a definição para este capítulo de Black Clover. Ele vai entrar como um dos mais memoráveis, e eu já digo, independente se o Magna vai ter muito tempo de tela, se ele vai ter várias batalhas legais, se ele vai evoluir, eu já digo, essa foi a melhor luta do Magna. Eu acredito que vai ser muito difícil uma outra luta tão boa quanto essa. Porque, pensa, ele enfrentou o antagonista principal, o vilão principal, alguém que havia lutado de igual para igual com o Asta e com o Yami Dancho. Então eu quero que você pense, para chegar num patamar assim é muito difícil, é impossível. Porque independente de outros arcos, a gente vai ver que vai ser o protagonista que vai enfrentar o inimigo. Então eu acho que é muito difícil. O Magna vai ter lutas tão acirradas quanto essa, mas a melhor luta dele, eu acho que nada vai superar essa, por conta de que ele lutou contra o antagonista principal. Foi a questão do mundo das voltas. Ele foi subestimado, ele demonstrou seu esforço. Então, eu acho que dificilmente alguma luta vai superar essa luta para o personagem. Por exemplo, para Noelle, vai ter muitas outras lutas tão acirradas e melhores que essa. Para o Yuno, para o próprio Asta. Mas para o Magna em questão, eu acho muito difícil. Mas, para todo caso, eu acho que é interessante frisar, foi um ótimo capítulo, gostei de tudo que foi apresentado. Relembrando mais uma vez, o que eu já venho falando faz eras, agora a gente vai conhecer a verdadeira intenção dos demônios, porque o Dante estava sem conexão com o Lutifero, a gente viu que ele ficou sem mana porque ele ficou esgotado como Magna, e acontece que ele ficou inconsciente. Diante disso, a gente vê o grito de vitória de Magna Senpai, mas quais serão as adversidades que vão vir agora? Então, se a sua pergunta é, Haru Senpai, o que podemos esperar para o próximo capítulo de Black Clover? Para o próximo capítulo de Black Clover, com toda certeza, provavelmente a gente vai ver mais a resolução agora de uma maneira geral de todos. Afinal, na ordem cronológica, tudo já faz sequência agora, não tem, digamos, mais minutos antes, minutos depois, já está tudo nos acontecimentos corretos. Acredito que foi também um intuito Tabata, ele fez uma introdução muito boa da luta do Magna contra o Dante, porque isso deu tempo para que o pessoal chegasse ali em Hurt, e diante disso, agora não tem minutos antes, como aconteceu quando o Asta chegou antes dos demais. Então a única questão é apresentar os touros negros que estão um pouco depois, mas acredito que também já vão chegar com o pessoal. Mas acontece que é interessante, porque com isso a gente tem Asta, tem Nahato, tem Zora, Jack, tem Magna e tem Uruk. Com isso, o que podemos esperar? Quem vai prender? Quem vai cuidar agora do Dante da Tríade Negra? Será que adversidades começarão? Porque eu quero que você lembre do que o Tabata faz. Ele sempre faz parecer que vai ganhar, mas no fim vira uma reviravolta que eles perdem e depois que eles vencem. Então, por caso em questão, eu acho que pro Dante foi o fim de linha. Mas não para o Lutifero. É agora que vai começar o verdadeiro jogo. Para todo caso, a gente vai ver possivelmente um novo plano que o Nahato vai agora bolar pro pessoal chegando lá onde está o Yami-san. Mas acontece que eu acho que agora vai começar algumas adversidades, como a gente vai ver mais dos demais personagens, como Noelle, provavelmente Gadia, talvez mostrem Uronopetica. Então agora que vai começar o clímax do clímax, aonde a cena épica vai gerar. Mas você já sabe. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. Lançando o próximo capítulo, a gente vem aqui conversar.
A gente se vê no próximo vídeo de Black Clover Matar na